para mim eu sei, mas se é para Jesus é mais alegre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, mais uma folha. Hoje está tudo certinho aqui. Eu sou intrometida, irmãos. Vocês já perceberam, né? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos no mês das águas. Aleluia. Mês profético das águas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora que a gente é filmado, a gente tem que se arrumar um pouquinho, né? Quando é só nós, a gente vem de pijama, mas agora temos que nos arrumar mais um pouquinho. Aleluia. Deus está nesse lugar. A liberdade para o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos. Aleluia. 29. Abaixa um pouquinho o fundo, irmão Francisco. Glória a Deus. Nós estamos no mês profético das águas. Agora, agosto e setembro, mês profético das águas. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ler Salmo 29, versículo 3. Já olharam ali, está tudo certinho? Salmo 29, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Amém. Pode se sentar, glória a Deus. Mês profético das águas. Aleluia. E para a gente saber que para existir vida precisa do quê? Água. A gente aprende lá na escola, né? Que para existir vida precisa ter água. E eu lembro que antigamente, quando eu era criança, assistia no jornal que os astronautas estavam indo procurar vida em outros planetas lá, os físicos. E a primeira coisa que eles buscavam de indício era o quê? E teve aquela época que saiu uma notícia que acharam água congelada em Marte. E daí começou aquele burburinho que poderia existir vida em Marte. Porque a água é essencial para a vida humana, assim como o Espírito Santo é essencial para a vida do cristão. A água é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Quem sabe o símbolo do Espírito Santo? Vamos ver quem sabe um. Pomba. O que mais? O que mais? Calma, gente, um por vez. Não. O símbolo do Espírito Santo. O pastor está induzindo. O pastor está trolando ali. Agora, pomba. Fogo. Vento. E águas. E tem mais uma coisa. Como que é o nome do nosso congresso em novembro? Azeite. Então, os 5 símbolos do Espírito: fogo, vento, pomba, azeite e água. E pela água ser um dos símbolos do Espírito Santo, eu quero trazer a palavra para as águas do Espírito. Glória a Deus. Ali nós lemos, o salmista Davi disse: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Lá em Gênesis 1, o Espírito parava sobre as águas. Então o Espírito Santo, as águas, quando tem águas na Bíblia, ela se refere ao Espírito Santo. E 90% das vezes, mas claro, a gente tem que entender texto e contexto, não vai pegar versículo isolado. Texto e contexto. Refere-se ao Espírito Santo. Então, eu vou começar contando para vocês um testemunho da minha vida, que o Espírito Santo, ele tem que habitar no templo limpo. Amém? Acho que o povo eu vou tomar um gole. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer habitar no templo limpo. Vamos lá no Salmo 51. Versículo 11. Glória a Deus. O mesmo salmista, quem que é o salmista? Davi. Diz assim: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Espírito. Santo Espírito, Espírito Santo.
Nesse momento Davi estava atribulado de coração, ele tinha recém-pecado e ele sabia que o pecado afastava o Espírito Santo. Irmãos, quando eu vim para Jesus, eu conheci Jesus na Igreja Deus é Amor e eu gostava muito. Eu lembro que naquela época as igrejas de Deus e Amor sempre estavam lotadas. A maioria era de gente que queria revelação, né? E a gente começou a conhecer o Evangelho. E eu lembro que o homem sentava, acho que até hoje é assim, né? O homem sentava de um lado, mulher de outro. E a gente ia lá ficar no canto quietinho, a igreja cheia, que tinha pessoas de pé na porta, esperando o momento da revelação, esperando o momento da bênção, esperando o momento da revelação. Conheci a Deus, fui revelada várias vezes que eu ia ser serva de Deus, que eu ia ser pastora. Eu achava engraçado porque eu era uma jovem que só queria ouvir rock and roll e viver em cemitério. Aí com 16 anos eu fui batizada nas águas do Espírito. Mas eu ainda não tinha sido batizada no Espírito. Fui batizada nas águas e comecei a frequentar a igreja quadrangular. E eu lembro que quando a gente fazia discipulado, era para ser 1 hora de discipulado no horário do culto, no sábado à noite. Mas eu tinha tanta sede de conhecer a palavra que a gente ficava o culto inteiro de sábado no discipulado. E eu enchia o pastor de perguntas, eu falava, pastor, e como que é o batismo no Espírito? E ele falava, é assim. Eu falava, pastor, como que é o céu? E ele falava, é assim. E muitas coisas que eu aprendi hoje foi com aquele pastor Doglai, da quadrangular. E eu percebi que tinha coisas que tinha que me libertar. Naquela igreja que eu conhecia a Deus, conservadora, era muito questão da doutrina da roupa. Não pode isso, não pode aquilo. Então na minha cabeça, para ser crente, não podia raspar a perna, não podia tirar a sobrancelha, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça comprida. E aquilo para mim era muito difícil seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando eu fiz o discipulado, eu aprendi outras coisas, que ser crente é se abster do pecado, se abster dos prazeres da carne, se abster das brechas que alimentam demônios através da nossa vida. Aí eu fui para a igreja, me consertei, falei, vou fazer tudo certo. Com 16 anos me batizei, entrei num relacionamento, casei, vocês sabem que eu fui casada antes do pastor Luiz. E aquele meu marido não queria fazer as coisas certas, ele queria continuar fumando. Ele fumou até o dia do batismo. E eu falava, você tem que parar, porque nós temos que fazer as coisas certas de Deus. Não vamos mais beber álcool, não vamos mais mexer no baralho, e você não vai mais fumar. Ele falou, tá bom, mas eu não vou fumar até o dia. Só que ele não parou de fumar. E eu buscando o Espírito, eu buscando a presença de Deus. E eu senti que tinha algo errado dentro da minha casa, tinha brecha dentro da minha casa. Meu Deus, a minha garganta está secando hoje. Glória a Deus. Ou é falta de glória. Glória a Deus. E o nosso relacionamento foi esfriando porque não era da vontade de Deus. Eu tinha só 16 anos, não tinha discernimento emocional, não tinha o cérebro totalmente formado, porque hoje eu vejo que os cientistas e os médicos falam que nossos neurônios só se formam com 25. Então demorou, né? Demora. Então a lei permite uma jovem se casar, mas os neurônios não estão nem formados ainda. E depois eu comecei a caminhar com Deus, aquele relacionamento fracassou, e eu comecei a ficar com o pé na igreja, um pé no mundo, igual a Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ia na igreja tocar bateria, depois de noite ia no show de rock tocar bateria. E um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E minha mãe orava por mim, e eu comecei a me afundar na bebida. Eu fazia estágio, ganhava muito meu salário, R$200. E eu comprei o sofá e o computador. E o dinheiro ia tudo para pagar o sofá, a prestação do sofá, do computador e a internet. Naquela época eu tinha que pagar R$50 de provedor de internet. Eu sou do tempo antigo, meu Deus do céu. Oh, Jesus. E não sobrava, mas quando meu salário era um pouquinho maior, porque o estágio só pagava por dia trabalhado, quando não tinha feriado e a semana fechava certinho, meu salário ia quase R$300. Aí o que eu fazia com R$300? Separava dinheiro para pagar show, para ir em show de rock, comprar ingresso, e o resto eu comprava cerveja e vinho. Do lado da minha geladeira tinha, não sei, mais de 50 garrafas vazias de vinho, né, mãe? Lembra? E eu entrei numa depressão quando eu não limpava a casa, fui deixando aquelas garrafas de vinho vazia lá do lado da geladeira, e a pia transbordar de louça, entupiu minha pia, eu entrei na depressão, e a depressão traz o mal que está dentro para fora, então a casa fica suja. Isso também é sintoma de demônio na vida da gente. E eu passava no mercado, quando sobrava dinheiro, comprava Heineken, gostava daquela cerveja Heineken, e às vezes comprava vinho, mas o dinheiro não rendia. E quando eu ia em show de rock, nunca tinha dinheiro para ir. E quando eu ia era porque diziam pra mim, olha que eu vou pagar o teu ingresso, vamos, que eu tinha uma amiga bem legal, gostava muito dela, amo ela até hoje, mas a vida dela foi pro lado e a minha foi pro outro. Já falei dela pra vocês. E ela falou assim, vamos que eu pago pro seu ingresso. Eu dizia, mas eu não tenho nem
para passagem. Não, mas eu pago a passagem. Daí eu ia. Chegava lá no show de rock, era tipo um barzinho que tava de um lado era barzinho, do outro rolando show. E o povo lá, tudo cabeludo, chegando cabelo, demônio para tudo que é lado. E eu não precisava nem pagar para beber, eu ia beber no copo dos outros. E eu queria virar alcoólatra. Eu não sei porque eu tinha uma necessidade dentro de mim de chamar a atenção da minha mãe e do meu pai, de chamar a atenção do mundo, aquela fase que você está se descobrindo, aquela fase... E eu tinha saído do relacionamento, eu me sentia rejeitada. Hoje eu sei tudo isso, mas na época eu não sabia. Hoje que eu consigo analisar. E quando eu podia, eu estava bebendo. Não aguentava beber muito, mas quando eu podia, eu estava bebendo. Aí um dia, eu entrei na presença do Senhor, aconteceu muitas coisas espirituais que eu já contei aqui para vocês, mas para resumir, foi um profeta lá em casa, e eu tinha orado assim, falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu vou voltar para os teus caminhos. E eu vou fazer tudo certo, eu vou parar de beber. Às vezes eu fumava, mas não era fumante, só fumava por bobeira mesmo. Graças a Deus, Deus me libertou, eu não ficava viciada. E droga eu nunca cheguei a usar. E eu falei, Deus, se o Senhor tem propósito na minha vida, Senhor, eu vou fazer tudo certo, mas me ajuda a caminhar na tua presença. Eu vivia sem dinheiro, trabalhava, estudava, nunca tinha nada. Eu falei, eu preciso de Deus, eu preciso mudar minha vida. Eu conheço a palavra e a minha mãe orando por mim. Um dia eu ia na igreja e escutava a palavra. Mas a Bíblia diz que se a nossa terra não está boa, vem o passarinho leva. Venha o sol e seca. Minha terra não era boa para receber as palavras que eu ouvia. Meu coração era seco. E eu lembro que aquele missionário veio na sala da minha mãe. E eu não tinha falado nada para minha mãe, para ninguém. E ele falou, vamos dar as mãos, vamos orar. Eu lembro que estava eu, a mãe, acho que mais os irmãos da igreja. E aquele missionário, ele pegou na mão e começou a orar. E o Espírito Santo pegou ele e falou, filha, você decidiu voltar para a minha presença. E ali eu lembro que a mãe chorou. Você lembra disso? Quem que é o missionário? Eu não lembro nada daquele missionário. Era um missionário que vivia na casa de um, na casa do outro, viajava. Ah, é do Rio Grande do Sul. É. E daí a minha mãe começou a chorar. E só eu e Deus sabia daquela oração. Voltei para a presença do Senhor. Voltei e fiquei firme. Daí eu só na igreja, só na igreja. E os meus amigos do rock and roll, vamos sair, vamos no cemitério, vamos beber, vamos não sei o que, vamos no show, tem uma banda tal, vem tocar na minha banda. E eu, não. Na época do MSN ainda, meu Deus. Faz tempo, né? Oh, Jesus. Na época do Orkut, irmãos, meu Deus do céu, o tempo passa, até a uva, né? Aí eu não ia. E daí eu comecei a entrar em depressão de novo, porque comecei a me envolver com amizade ruim de novo. Ah, eu vou só um dia no show, não vai dar nada. Ah, vou só um dia lá tocar para eles, faltou baterista para eles, eu vou lá tocar. Ah, vou só um dia cantar para meus amigos lá. E foi me enfiando de novo. O dia que eu senti, quando eu voltei para Deus, eu senti que o Espírito Santo entrou dentro de mim de novo e revivou. Mas quando eu comecei a pisar um pouquinho no pecado ali, um pouquinho no pecado aqui, eu sentia que eu estava me esvaindo, como um vaso de azeite com uma rachadura. Ele não vaza num dia só, num momento só, ali em 5 minutos. Tem rachadura que vai de pouquinho, vai vazando de pouquinho, vai vazando de pouquinho, vai vazando de pouquinho. Você olha, ainda tem azeite. Opa, tá bom, ainda tem azeite. Mas vai vazando um pouquinho, no outro dia vai diminuindo. E assim foi comigo, foi diminuindo, fui me esfriando. E um dia na igreja, e a palavra não entrava, e comecei a questionar as pregações na palavra. Isso é espírito de heresia, é o espírito de engano. É igual quando Jesus estava no deserto, Satanás confrontou Jesus no quê? Na palavra. E eu comecei a buscar na palavra justificativo o meu pecado. Não, mas está lá na palavra que pode. Pegava o versículo isolado, olha ali, tudo pôs naquele que me fortalece. E isso é distorção da palavra. Vai ler o contexto, vai entender o que Paulo estava falando. Ele estava dizendo, posso ser pobre, posso ser rico, posso comer picanha, posso comer só miojo, mas eu tudo posso, estou sempre na presença do Senhor. Mas o crente que não é crente, que quer justificar pecado, ele distorce a palavra. E assim começou a entrar aquele espírito de engano. E eu já não recebia as palavras que vinha do altar. Eu começava a confrontar no meu coração. E começava a buscar erro na palavra dos pregadores. Ah, aquele lá falou tal coisa errada, aquele lá falou tal coisa errada. Mas não era, gente. Era o espírito de heresia que estava dentro de mim, se infiltrando no meu coração, me enganando que eu estava na presença de Deus e não estava. E o Espírito Santo, meu azeite, começou a esvair. E um dia um amigo meu me convidou para ir na casa dele à tarde. E eu, no dia de ir na igreja, eu colocava minhas roupas ali na igreja. No dia de sair, era camiseta de banda, calça, coturno. Eu tinha coturno bico de ferro.
calor de 40 graus com aquele coturno. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Aí um amigo meu me chamou e falou, vamos lá em casa, não sei o quê. De tarde, sábado à tarde, eu peguei e fui. E eu já tinha ficado um tempo sem beber, tinha me libertado da bebida, né? Falei que não ia beber mais. Foi lá no Osternac. Eu lembro que ele passou no mercado, eu fui com ele no mercado. Ele comprou um gradado de cerveja. E eu já estava eu me constrangia de estar pecando, porque eu conhecia a palavra, entendeu? Dentro de mim eu rebatia, não, mas isso aqui pode. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, que habitava ainda um pouquinho no cantinho do coração, me falava, você está errado, você está errado, você está errado. Então era como se eu estivesse andando nua, como se as pessoas estivessem vendo eu pecando. Então eu estava sempre constrangida, sempre tentando justificar. Aí ele me alcançou a cerveja, eu peguei a cerveja. E quando eu abri a latinha e tomei o primeiro gole, o Espírito saiu de mim. Ali eu fiquei totalmente vazia. Ali eu fiquei suscetível a qualquer demônio que quisesse entrar. E entrou. Voltou o demônio da depressão. O demônio do alcoolismo tentava todo dia me derrubar. E vinha pessoas crentes falar de Jesus para mim. Eu podia estar no mundão, Deus usava um mendigo. Eu podia estar no... Teve uma vez que eu saí com um amigo, uns amigos de amigos. E na madrugada lá, nós bebendo. E ele começou a falar da Bíblia para mim, ele começou a pregar para mim, eu também estava bêbado. E ele começou a falar, menina, você não tem que estar aqui. Você é pregador da palavra, Deus te separou para louvar o Senhor. E Deus usava as pessoas onde eu estava. E ali eu sentia a feia do Espírito, eu falava para ele, não, mas eu posso. Não dá nada mais beber. Está escrito lá que Jesus transformou água em vinho. Ele, bêbado, pregou para mim. E ele falou assim, explicou para mim que o vinho que Jesus transformou não tinha álcool, porque o vinho para virar álcool, ele precisa de um processo de dias, semanas, meses e meses para ter uma fermentação. E o vinho que Jesus transformou foi instantaneamente. Então foi o suco puro da uva, e ele foi me explicando. E eu rebatendo, e ele foi pregando para mim. E quando amanheceu aquele dia, eu falei, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso voltar para a presença do Senhor. Aí um dia eu ia para a igreja, no outro dia fazia coisa errada, no outro dia para a igreja. Duas coisas que me afundou. Foi o álcool e foram as músicas que eu ouvia. A gente às vezes está na igreja e continua escutando música mundana. Ah, mas eu sou quem não dá nada. Eu vou te contar o meu testemunho. Foi através da música que o espírito de depressão entrou na minha vida e começou a me levar para o cemitério para beber vinho. Começou a me fazer me cortar, eu cortava meus pulsos, eu tinha prazer em cortar e ver sangue. Eu tinha prazer em chamar o espírito da morte para a minha vida. Eu tinha que ouvir aquelas músicas todo dia. Se eu não ouvisse, eu ficava louca. Eu falava, não, eu preciso ouvir. Lembra que tinha os MP3? Ah, meu Deus, faz tempo, né? E colocava aqueles rock and roll e cada vez... Hoje eu percebo que o nível das músicas foi caindo. Começou com aquelas bandinhas emo. Ah, essa bandinha emo é legal. Só que eles estavam usando só roupa preta. Comecei a escutar só roupa preta. Aí vai lá outro te apresentar. Ah, você tem que ouvir Legião Urbana. Gente do céu. Aí o abismo começou a descer. Aí os espíritos malignos começaram a entrar na minha vida. E começou a me... Gente, só Deus. Quando eu começo a lembrar, eu falo como Deus é poderoso para ter me tirado daquele lamaçal que eu vivia. E as músicas começaram a declinar. Começou com musiquinha de emos, hard rock, parecia que era leve. Aí começou com rock nacional, daí foi descendo. Daí começou com metal melódico, com música gótica melódica. E começou a descer aquele abismo. E só queria usar roupa preta, eu só vivia com preta. Se eu ganhasse uma roupa de outra cor, eu não usava. E pintava aquele olho que a minha mãe falava assim, eu não vou ser com você parece uma coruja. Minha mãe, missionária do fogo, foi a época que Deus avivou minha mãe. E ela tinha um filho viciado e a outra roqueira. Oh, meu Deus. Como essa mulher lutou na vida dela. E aquelas músicas foram me puxando para baixo. Eu vou dar para vocês respaldo do que eu estou falando. Desse testemunho que eu estou falando. Por que eu nunca tinha nada financeiramente? Porque eu andava agarrada com bebida alcoólica. E lá em Provérbios 21:17 diz que quem é chegado ao vinho, a bebida alcoólica, não enriquecerá. Não consegue prosperar, porque o demônio da miséria e da bebida alcoólica andam de mão dada com a outra. Lá em Efésios 5:18 fala assim, não os embriagueis com
vinho, mas se embriagueis do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder de nos embriagar. Gente, quem não entende, quem não entende. Glória a Deus. Se embriagar do Espírito é a melhor sensação que tem a gente que é batizado no Espírito Santo. Deus nos leva para o céu, Deus arrebata, te revela mistério, te revela palavra, te dá sonho maravilhoso. Você está na madrugada orando, de repente vem uma palavra e uma revelação. E você pensa, meu Deus, é o Espírito que está me revelando, porque eu lendo eu nunca ia entender. E a gente começa a buscar o Espírito e Ele começa a nos restaurar. Glória a Deus. E eu me perguntava, eu via, igual eu falei para você agora, como que pode um rapaz que estava bebendo pregar para mim e ser usado por Deus? Sabe por que pode? Imagine uma piscina de águas cristalinas. Eu posso estar no pecado, mas se eu pular naquela piscina, eu vou me molhar, não vou? Vai molhar o corpo, vai molhar o cabelo. Aquela piscina são as águas do Espírito. Uma pessoa que está no pecado, ela pode sentir a presença de Deus na igreja. Ah, mas eu continuo bebendo, mas mesmo assim, eu sinto a presença de Deus. Ah, eu tenho inveja, eu sou avarento, eu falo mal, eu fofoco, mas quando eu estou na igreja, eu sinto a presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito está nesse ambiente. O Espírito está aqui, ó. E eu estou aqui dentro dessa água. Eu estou sentindo, eu estou no pecado, mas eu estou sentindo. Só que é diferente. Que ao invés de você nadar na água, você beber a água. Quando você bebe, você não está sentindo só a presença por fora, mas você está entregando a presença de Deus por dentro. E para você beber a água, você tem que ter santidade na tua vida. Você tem que ter santidade no que você fala. Cuidar para não fofocar. Você tem que ter santidade no que você vê, no que você assiste, no que você fala nas mídias sociais. Você tem que ter essa